Quem faz arte? Uma ação patrocinada por ninguém. Isso aqui é uma ação do Portal Conteúdo com recursos de Josué Júnior. E hoje eu estou recebendo o Rafael Sou, querido amigo de muitas histórias. A gente vai ter que filtrar muita coisa para esse papo acontecer. Rafael, bem-vindo, meu caro. Saúde. Saúde, é nóis. Obrigado pelo convite. Muito bom estar fazendo parte de quem faz arte, né? Apesar de a gente já fazer arte há muitos anos. Eu acho que é muito importante a gente ter essa troca com os nossos, né? Com o que a gente já faz normalmente, mas também ela documental. Não tudo. Tem que documentar, sim. É bom. Porque tem uma parada que eu já quero começar falando disso. Seguinte, quando a gente começou a fazer faculdade, lá na extinta TV Tupi, a gente queria se inspirar no que os nossos mestres faziam. Nossos mestres, Túlio Guimarães, e tantos outros que a gente teve a oportunidade de trabalhar. O Hugo Rodas, a gente trabalhou com o Hugo Rodas, os irmãos Guimarães também, a gente pula essa história. Mas tem uma parada que é assim, a gente começou a fazer muito teatro fora de Brasília. Do Neida, a gente estava no Chile, Peru, Argentina, e aí tem uma parada que eu quero te perguntar de cara. Ali nos disseram que a gente podia ser metido. Ali, a nossa baixa autoestima começou, porque a gente não assumiu uma parada incrível que estava fazendo. Eu acho que eu concordo com você, assim, que a gente teve uma coragem que todo mundo sempre espera alguém para poder fazer isso por você. E quando a gente se organiza meio que sem se organizar, mas vamos, né? E a gente se depara com outro universo teatral, ninguém fazia isso. E aí talvez, assim, pessoas que a gente ouviu muito de mestres foi tanto Túlio, acho quanto o Plínio Mosca. Plínio foi um padrinho, na real, né? Eu fui com o Plínio primeiro como ator até na Argentina, no mesmo ano. E é onde a gente descobre que tem uma rede de teatro que fazia mais sentido pra gente, eu acho que era isso, né? Do que a rede de teatro que a gente fazia parte. Pois é, eu lembro que havia um comentário, assim, de que a gente não podia ficar vislumbrado porque estava viajando para Chile, para Argentina. Mas, cara, não tinha como vislumbrar. Você ainda ia de avião, a gente ia de ônibus. A gente ficava em dormitório coletivo, banheiro coletivo, tudo coletivo. Vislumbrar com o quê, meu irmão? Se a gente estava tentando fazer teatro, porque a gente, às vezes, não se sentia também tão abraçado com o teatro daqui. Eu acho que era bem isso mesmo. Assim, o Teatro de Brasília, quando a gente fazia, estava muito em construção de novos grupos e grupos velhos, antigos, ou fica, ou vai, ou cria, estava meio nisso, é um pouco desse tempo. E eu acho que quando a gente se encontra com a América Latina, ela aproxima muito mais a gente, assim, mesmo. Então, os espetáculos que a gente tinha, junto com o que a gente via fazendo fora, dava uma força mais de identificação do que com o que a gente via fazendo dentro. Exato, e só por uma questão de contexto, nós nos formamos no Teatro Dulcina, num período muito bom do Teatro Dulcina, e na nossa juventude, entre 2007 e 2010, enquanto a gente estava cursando, jovens, a gente já tinha as pessoas mais velhas que a gente admirava, e são as pessoas que hoje a gente tem a idade delas, Maurício Witzak, a Lília França, o próprio André Amaro. Sim. Então a gente já se espelhava nessas pessoas como mestres mesmo, né? Como pessoas que vieram antes, Vô Nunes, enfim, Madelon, uma galera, Zé Regino, uma galera que já estava aí no circuito e que a gente queria também estar no circuito com eles. Só que a gente enveredou para o teatro latino-americano. Se vai el bus. Antes de passar para o Rafa, eu quero falar uma parada para vocês. A gente imita, numa simbiose negativa, trejeitos das artes. Por exemplo, quem é do audiovisual imita coisas que pessoas do audiovisual fazem. E quem é do teatro imita coisas que pessoas do teatro fazem sem saber que às vezes não é tão legal. Eu já me vi imitando, reclamando do iluminador. Tipo, o pino não tá bem aqui, ó. Se eu tô aqui, eu sumo. E eu entendia que imitar o ator que reclamava era como se fosse eu também me sentir ator. Aí você vai para Chile, para Santiago, para o município de Pudahuel, Latramóia, para fazer Nelson Rodrigues para 2.000 pessoas, onde não adianta, é só uma luz geral e acabou, filho. Então essa reclamação que eu fui aprendendo foi assim, toma essa lapada, não adiantou de nada. Era tanto o que as pessoas falavam da gente não se envaidecer, mas era, acho que justamente o caminho oposto, né? A gente estava
fazendo um encontro nacional de teatro latino-americano popular. Pobre. Pobre, mas rico em cultura de uma forma gigantesca comunitária. Eu acho que é uma coisa que me marca muito nesses festivais, assim, de quando a gente se conecta, por exemplo, com o próprio Nelson Rodrigues, é muita gente vendo parada, calada e um negócio legendado, porque tem uma coisa que a gente entende a língua, o espanhol latino-americano melhor do que eles entendem o nosso português. Se a gente ia e exercitava não ser metido, não tinha como ser metido num lugar em que o teatro popular latino-americano imperava. Não, eu acho até que a gente teve uma realidade diferente com o teatro, porque essa vaidade que a gente era alertado não ter, a gente estava justamente indo para o caminho oposto. Porque a estética com que a gente trabalhava nossos espetáculos era muito diferente da estética que a gente via lá. Sim, sim. Então, de alguma forma, tudo aquilo que a gente levou, a gente era muito bem visto porque éramos pessoas que faziam o mesmo teatro latino-americano popular com uma estética nossa. Sim. Não era, a gente via muito palhaço, muita coisa com acabamento, por assim dizer, que a gente via que era realmente um teatro pobre, não era um teatro ruim. E aí de uma potência muito grande. Não no teatro pobre, só para dar uma ideia aqui, não é o teatro pobre do Grotowski que eu estou falando, não. Estou falando teatro pobre do capitalismo mesmo, não é recurso financeiro, não é estética escolhida, mas não. Mesmo sendo com recurso financeiro limitado, a gente conheceu nesse rolê Ana Correia, os amigos de Hugo Rodas. Eu não lembro um amigo de Hugo Rodas que você chegou a trocar uma ideia com ele, que fez uma peça que era, uma amiga do Hugo Rodas. Depois que a gente contou essa história pro Hugo Rodas, ele falou que nem amiga era. Uma mulher que fez uma peça louca. Ela era teatro físico, chileno, esqueci o nome dela. Ela fez O Pequeno Príncipe. Era o Pequeno Príncipe. E Principito. Ela aparecia no meio da cena. É mesmo. E sabe o que eu lembro? A Inácia, que era atriz, que trabalhava com ela. Com minha amiga chilena. É verdade. Aí quando a gente falou isso pro Hugo Rodas, o Hugo Rodas falou assim, como assim vocês conhecem ela? Né? Rafa, você, antes de fazer a faculdade do SINA, você já estava fazendo faculdade de Educação Física. Saiu e foi para as artes. Foi meio assim, eu era da Educação Física por um caminho meio lógico para a minha realidade da época, né? Minha realidade da época era um jovem da igreja, então de alguma forma eu fazia artes marciais e quando eu fiquei faixa preta, era um caminho meio comum ir para a Educação Física. E na Educação Física eu pensava em formar para talvez, ver só, na época eu pensava em ser de alguma força policial, principalmente o COT da Polícia Federal, era uma meta, assim. Meu Deus. Só que só que no meio disso que tinha igreja, eu também já comecei a dirigir a Via Sacra, né, que é o normal nosso, a gente trabalha com arte. Existe uma coisa que as igrejas têm, que é esse envolvimento com a artística, ainda que seja para o caminho sacro. E também então, porque tem curso de teatro de graça. E a gente canta na igreja, a gente faz teatro, a gente dança, tem uma vivência, só que você não faz ela pensando profissionalmente ainda, você faz com outro motivo, outra intenção. Já tinha um pouco disso. E no curso de Educação Física, uma professora de dança, Sônia Bin, o nome dela, eu não lembro exatamente as palavras, mas era algum trabalho sobre a história da dança. Eu fiz aquele negócio horrível com o meu grupo, todo mundo de preto, pancake branco horrível na cara. Você já fez isso, que eu sei. Sim. Na educação. E ela achou aquilo muito bom. Falei, não é tão bom assim, mas assim... Com a perspectiva de que era só uma apresentação de trabalho em sala de aula. E ela falou assim, você está no curso errado, você tinha que ser mais artista. E aquilo ficou um pouco na minha cabeça. E coincidentemente, no mesmo ano, no mesmo período, foi uma série de coisas. Eu vi um ensaio aberto da Cia da Ilusão, do Alberto Bruno, e eles estavam lendo um texto que eu nunca esqueci, depois até montei ele depois de 2023, que era... Como é que é o nome? Do Alcione de Araújo, o texto que eles vão e não vão nunca? Caravana da Ilusão. Caravana da Ilusão. Caravana da Ilusão. Eles fazem espetáculo ad eterno. E aí eles, uma leitura dramática, e eu, caraca, na Funarte isso, na época, e eu fiquei muito encantado. E eu lembro de ver isso num dia, e no outro dia eu fui no Festival de Cinema, eu acho que isso era 2006, provavelmente, assim, 5, 6. E tava passando um filme no Festival de Cinema que era de Ira Paz e o Fernando Eiras.
que era inspirado na Dama de Copacabana, o texto. Na época eu não sabia o que que era, não sabia nada disso, sabia nada disso, depois que eu fui, né, investigar. E eram Incuráveis o nome desse filme. E esses dois contatos com a arte cênica, tanto na tela quanto no teatro, me mobilizou muito a fazer vestibular. Entendi, para artes cênicas. Para artes cênicas. E aí é isso, né? Entrei e ainda fiquei um tempo meio que nos dois mundos, né? Eu dava aula em academia na época, né? De taekwondo, na Juliette também. Sim. E aí eu parei de tudo isso. Depois de um tempo, ainda continuei, né? Mas já estudando artes cênicas, assim. Para mim foi um alívio, sabe por quê? Não você ter desistido, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho também que é porque quando a gente começou a fazer faculdade do Sina, eu já trabalhava profissionalmente. Sim. Eu acho que da nossa turma, eu, Felipe Lima, Thiago Ramad, Kelly Costa, a gente já fazia trabalhos profissionais. Eles tinham uma experiência com teatro infantil, né? Mas eu me sentia muito abandonado, muito só, muito deslocado. Fazia uns trabalhos com a Bob, que era uma colega de cena, mas eu precisava me conectar com pessoas que também tivessem algum frescor para experimentar. E você deve lembrar, na nossa turma tinha gente que hoje é famosa, né, de reality show, que foi desistindo, muita gente foi desistindo. E foi um alívio porque havia algo na turma provocativo que cativou esses mestres mais velhos. Eu acho que aí está uma diferença. Luísa Gunter, o próprio Túlio de novo, né, o Sérgio Maggio, a gente teve um contato muito feliz com esses nomes, e não que eles forjaram a nossa carreira, mas eles não deram, eles forraram a carreira para que ela ficasse mais tranquila, né, a experiência inicial. Eu acho que a gente não teve uma desaprovação, assim, que todo mundo espera uma aprovação, não que a gente teve uma aprovação, mas a gente não teve a desaprovação, que é onde a gente coloca o medo, a gente tem um medo de uma desaprovação. O tempo inteiro. Por isso a gente imita esse status quo de, olha, o pino não tá bom aqui. Eu quero estar melhor, eu quero estar desse jeito. E isso, quando você vai enxergar na prática, é muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno, ele não faz diferença, ele não... E para quem não é do teatro, tá vendo a gente conversar sobre isso, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu falo da reprodução do status quo nos bastidores de um fazer teatral, é sobre o ator ser chato e imitar atores que ele também conhecem que são chatos. E quando você vai para o Chile e é convidado para assistir a um dia de espetáculos de detentos de um presídio, dentro do presídio, cai por terra a chatice do teu colega de academia falando sobre batatinha e formiguinha do chão. Cai por terra isso. Isso é uma lembrança boa, né? Por exemplo, nesse caso da cadeia, a gente ouviu... A gente foi 3 anos seguidos pra cadeia. Lembra? Pra Colina. Sim. Tinha uma charla, né? Uma conversa que a gente faz depois das apresentações, e é uma conversa. Não é um apontamento técnico, um desdobramento. Não é esse lugar que... Tinha Boal, mas não cabia ficar dizendo isso, tem muito a ver com teatro. Não. Boal já existia, já era, assim, né? E aí, de repente, a gente vê alguns comentários, como a gente ouviu, né? Nossa, eles andam muito quadrados, né? A topografia. Eles se movimentam sempre do mesmo jeito. E aí, uma das pessoas que era o ator, né, daquela cela, ele fala, porque a gente ensaia em 2x2. Por isso que os movimentos são movimentos topográficos quadrados. É o que cabe naquele espaço. Essa é uma lapada. Eu não vou existir para contar uma história pensando qual movimento vai ser mais estético para o público. Eu vou pelo que eu tenho. Isso é bem delicado mesmo. E isso eu acho que foi uma coisa que também a gente teve em contato, que, de novo, quando a gente viu uma pessoa chata aqui fazendo, a gente pensava assim, isso aí não aguenta 2 dias... Em Lima, no Peru, não aguenta não. Não aguenta 2 dias dormindo no chão. Isso aí não vai. Não é também falando que dormir no chão é legal, não. Mas eu acho que a gente teve uma chance que pouca gente no teatro, arrisco dizer, no país tem, de ter uma formação artística teatral dentro da América Latina, porque foram muitos anos que a gente foi seguido. E concomitante à formação da academia. Não, e a gente ainda aqui estudando aqui. A gente tirando nota boa. Não era assim, passando com MM, não, tá? Era um SS com o... Não, e tinha vezes que dava ruim, assim, né, de viagem. Claro, a maioria das vezes era mais pro final do semestre, né, mas às vezes dava ruim de ter que fazer relatório de viagem que a gente tinha para trazer para a faculdade. Normal, assim. Mas não tinha ajuda do governo, isso é massa falar. Não tinha
nenhum subsídio que a gente tinha, assim, era tudo muita raça e nessas trocas que a gente fazia, e a gente também entregava uma coisa boa lá. Então, acho que a nossa formação artística profissional, ela é muito rica num lugar internacional, né? A gente é E formado... numa idade em que cabe a vaidade, e que pra gente foi o exercício de nem poder ser vaidoso. Isso eu me sinto culpado até hoje, mas eu já me perdoei, do tipo assim, do que adianta você falar, deixa eu ver se meu microfone tá funcionando, tá? Do que adianta você falar que vai apresentar no Chile, se ninguém na faculdade vai ver? Isso me dava um ódio, Nossa, porque aí sim eu ia lá na Xerox e fazia um cartaz. Apresentaremos essa semana no Peru. Porque, cara, eu já sou um cara de periferia, eu sou de Samambaia. No momento que eu tenho do Faz de Mim Estrela que eu já sei brilhar, nem posso. E isso é uma coisa dos 20 e poucos. Eu não faria, como você falou, eu não iria hoje para um festival lindo como os que a gente foi, para passar pelos mesmos perrengues. Mas naquela idade foi legal. então, eu também acho. E eu acho que a gente não celebrou tanto também, eu acho que por isso, assim, né? As pessoas apavoram a gente e a gente fica naquela, mas eu vou celebrar o quê? Porque quando a gente chegava lá e via, não é não. Dá para todo mundo ir, dá para fazer, dá para ir de outra forma, mas se movimenta. E essa é uma das coisas que eu acho que o fazer me trouxe, eu acho que isso que eu trouxe muito do esporte, de quando a gente se conecta e eu tenho coragem de fazer as coisas sem saber, e quando eu falo coragem é porque eu não sabia o que eu estava fazendo, várias coisas eu não sabia, mas se eu estou num lugar disposto a aprender, eu estou aprendendo, o esporte te ensina muito na prática. Sim. E eu acho que o teatro muitas vezes fica muito teórico e o prático não conversam os dois ali, né? Eu tenho uma prática e às vezes ela não conversa com a teoria, às vezes eu tenho os dois, e isso é muito individual. E no esporte, doe quem doer, você sabe a regra do jogo e você sabe que o fundamento daquele esporte é aquele. Quando você fala da regra coloca do jogo, para fazer. Coloca para fazer. E quando você fala da regra do jogo, uma coisa não bugou a nossa cabeça. Vou explicar. Quando a gente foi trabalhar com o Hugo Rodas, era uma novidade. O Hugo Rodas voltar pro Lucina era como se fosse Eliana ir pra Globo. Sim, Né? Era uma coisa assim, gente, mas parece que não tem cara disso. Né? E o Hugo voltou com o melhor salário da época, lembra disso? Era tipo assim, o passe aumentou para ir pra né? Ele já aposentado, né? E aí, quando a gente sofreu muito fazendo peça do Hugo Rodas, a gente fez um inspetor-geral do Gogol. Mas foi muito interessante perceber o seguinte, enquanto os nossos colegas reclamavam conosco nos bastidores dessa maneira de você ter que olhar para a plateia e interpretar para a plateia como se isso fosse algo fora de um natural tipicamente brasiliense, a gente já lembrava das amigas e dos amigos do Hugo fazendo isso em teatros ao longo da América Latina com essa mesma estética e linha de interpretar para a plateia. Lembra que a gente fazia assim, o corpo era torto, mas o rosto era para a plateia? Eu achava isso muito mexicano. Por quê? Porque mexicano é latino-americano. Tem também, também. Né? E isso fez também com que o processo com o Hugo não fosse sofrido, porque a gente entendia a lógica. É um teatro latino-americano, é o estranho aquilo que não é dentro do realismo e naturalismo do teatro brasiliense. A gente espera muito um real natural aqui. O tempo inteiro. O tempo todo. Eu sempre brinco assim, mas isso não é assim na vida real. Se Marro Beijo do Vampiro é assim na vida real, existem vampiros por aí, as pessoas se mordendo, né? Esse lugar da fantasia no teatro, na televisão, eu acho determinante. Só que tem uma parada, Rafael. Do Neida, você sumiu. Ficou envolvido nas questões acadêmicas. Você estava lá em Uberlândia um tempão. Do Neida, você não estava mais fazendo teatro em Brasília. Volta diretor, volta pesquisador e agora volta audiovisual. Me explica essa ponte aí. Meio que assim, quando a gente forma e eu acabei indo mais para a direção, pouca gente sabe disso, mas muito mais por um lugar de gostar de ser professor do que ser diretor. Então, o professorar, o ensino, me colocou perto dessa profissão. Não era a ideia de contar a história de fora, eu entrei para ser ator, para atar a gente. Mas o academicismo me encanta também. Então, quando eu vou fazer mestrado fora, e aí a minha pesquisa vai para a direção teatral mais profunda ainda, e é para onde eu me construo como diretor, pesquisador, entendendo? E aí eu começo a entender que esse é meu lugar profissional. Não é o meu lugar artístico.
Entendi. E aí eu começo a perceber que eu tô matando o meu artista, o meu eu artista, e colocando um eu profissional que por acaso trabalha com arte. Sim, sim. Só que era o oposto que eu queria. Eu queria ser um profissional como ator e a minha arte ser como diretor. Então, assim, os meus experimentos artísticos de diretor é meu artista, é eu experimentando a arte. E quando eu tô de ator, que eu vou entender isso muito depois, assim, Sim. sou eu fazendo a arte que você me contratou. Sou eu a arte fazendo o que a diretora quer. E sem esse papinho de produto, sem esse papinho do sofrimento. Não. Eu fico muito melhor profissionalmente falando. E aí, de repente, eu faço umas pazes, porque, como eu disse lá no início, eu vi teatro e vi cinema, que me encantou para ir pro lugar. Eu estava no teatro e toda vez que eu estava. E você ouviu isso várias vezes. Sim. Nossa, o Rafa é muito bonito. O Rafa, isso sempre me matou, porque não era um lugar que a gente gosta de ter quando a gente quer ser bom em algo. Não, eu quero ser bom ator, não quero ser um bonito ator. Eu quero ser bom nisso. E pro audiovisual, isso chegou num outro passo que eu neguei isso. Olha só. Eu tenho uma briga horrível de aeroporto de horas, assim, né, com um senhor que já se foi aí. Lembro Milton Gonçalves. Virou charge. Rafael brigando com Milton Gonçalves no avião, falando de sim a moça. Essa é a parte que a gente não vai entrar. Não mesmo. Mas, sabe, de entender que, caramba, existe um outro mundo e que a gente pode aceitar também, porque também vem uma questão muito racial, né? Eu não quero ser visto dessa forma. E aí passa em mim o lugar da pessoa arrogante, que a gente também é muito jovem, eu formado, pós-graduado, no mestrado, né? Porque eu acho que eu emendei, eu fiz uma pós-direção, depois o mestrado de direção, e nisso deixa a gente muito arrogante mesmo, assim, é horrível. Que bom que eu passei por isso, eu fico feliz de ter passado, mas a gente supõe que sabe tudo. Ainda vejo muita gente que sabe tudo ainda. E nesse saber tudo, você fala, tá, eu sei tudo disso, mas pra quê? Aí eu não quero mais, porque isso não tá me alimentando artisticamente. E o racismo faz com que a gente, no meu caso, né, a gente se esconda de querer aparecer. E fortalece esse lugar da nossa arrogância de mostrar que sabe. Porque também vem para um lugar de defesa. E aí quando você vai equilibrando isso, hoje eu vejo, não, eu sou muito melhor ator, não que eu não fosse um bom ator, mas quando eu abandono o que a gente fala para todo mundo, sabe? Abandona seu ego, faz isso. É porque não é... Palha, fala isso. O ator, a arte não é sua. Eu sei que dói muito na vaidade de todo mundo, que o ator no palco é dono. Eu fiquei muito melhor ator quando eu entendi. É isso que o cliente quer? É isso que ele vai ter. E isso... Profissionalmente falando. E isso é o que... Claro, a academia ela precisa vender um outro lado, de que não é isso. E se você se apega a esse lugar do eterno criador de coisas fantásticas, é uma frustração em cima de outra frustração no seu lombo. Você não dá conta. Né? Não dá conta. Ninguém consegue produzir tudo isso. O Rafael me falou uma coisa super interessante aqui, né? Vocês estão vendo, aqui tem um estúdio, né? Esse estúdio significa investimento. Sim. Investimento significa dinheiro. Eu precisei doar, por intermédio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, 500 livros que a Márcia Zaru e Ana Maria Lopes escreveram sobre Dulcina de Moraes, para ter verba para ou eu compro um carro novo ou eu monto um estúdio. Não tem como, depois que você passa por isso, Rafael, você não saber que arte é fio, arte é extensão, arte tá sem sinal, vou botar o sinal aqui. A arte é fio, a arte é extensão, a arte é você ligar, conector e saber que isso custa R$35, isso custa 25, male, tudo isso aqui custou muitos dinheiros. Eu não tenho mais nenhum pudor de falar disso. Não pode ter. Não pode ter. E não é sobre você ser um prestador de serviço para um cliente como se isso fosse um demérito. Eu amo ser prestador de serviço para o SESI, para o Sebrae, para o banco de não sei o que lá. A Globo. Para tudo. A Netflix. Né? Porque é serviço de vocês. Exato. Mas da migração da parte acadêmica para a parte do audiovisual, como é que foi esse pulo? Nesse encantamento de começar a ver no cinema que me levou para a arte, eu fiquei meio anulado entre... Eu não vou fazer câmera porque câmera só quer tal coisa, só quer imagem. A televisão é não sei o quê. A gente cria na academia também com esse lugar. Eu falo que construí uma arrogância minha acadêmica, mas a própria academia
ela tem um ela tem um distanciamento do audiovisual, hoje muito menos, mas na nossa época muito, assim. Era uma negação, não era nem distanciamento, era É negação. como se aquilo não fosse também parte. É como se a gente não fosse ator trabalhando no audiovisual, ou quisesse fazer novela. É como se fosse menor. E quando tu vai entender do ofício mesmo, cara, tu pega um batidão de, sei lá, de verdade, 5 dias na semana, 12 horas de set. Às vezes sem TP, decorado, né? Não, set decorado. Decorado. Cena. Tu vê que é uma indústria. E aí faz sentido a gente entender o quanto que custa pra fazer. Cara, é o lugar da câmera, é aquele tanto de gente, é muito, é claro, tem, né, grandes produções, mini produções, mas você vê o tanto de gente envolvido trabalhando. E muitas vezes no teatro que a gente vê na academia, o improviso por falta de recurso, ele já está tão romantizado ou tão batido que a gente aceita, por exemplo, várias vezes, né? Hoje menos, mas a gente aceita cachê de fundo de apoio à cultura do DF que não paga ensaio. E a gente vai fazer o espetáculo, mas vai ensaiar 3 meses. Exatamente. Quando a gente for pro audiovisual... E 28 mil reais para 3 meses. Não dá. E quando a gente vai pro audiovisual e recebe por diária trabalhada, você começa a sentir profissionalmente trabalhando, que é isso, caramba, tem mais. Vai ter outra dificuldade depois, né, que é de como é que eu me mantenho nisso, e isso é muito difícil, mas você vê a indústria de como você está atuando, como você profissional está fazendo parte dela, também te dá mais orgulho. Porque você escolhe. E você fica mais sem vergonha num sentido positivo. Eu estava tentando mestrado na UNB, fiz 1 ano como aluno especial assim que saí do Dulcina. Aí eu passei pra Globo, lembra do trabalho da Globo? Sim. Quando eu vi o plano de saúde, foi assim, ó, beijo academia. Não. Porque você vai vendo o que você precisa naquele momento da sua vida e olha como era cruel criticar os nossos colegas que queriam fazer malhação. Hoje nem malhação existe pro colega querer vislumbrar algo. Nem tem mais. Que chance. Perdemos. É isso. Assim, eu lembro disso, né? De teste que a gente deixa passar porque também não, você menor. Falando até do Teatro de Brasília, né? A gente sempre critica os grupos de comédia, mas no fundo, quando você percebe que essa galera tá ganhando dinheiro, estão sobrevivendo, e tem pessoas vendo, e as pessoas estão rindo. E que são os que mais se aproximam da Avenida Corrientes de Buenos Aires, de espetáculo continuado, com diferentes todo dia versões. Tá lá fazendo diferente. A gente tende a colocar que o nosso próprio povo também não sabe escolher e esquece que às vezes também a escolha de uma anestesia, de uma comédia mais besterol, sem um sentido pejorativo, a pessoa vai para se distrair. Exato. Também é arte. Exatamente. E aí, a partir daí, também vieram outras coisas. Eu lembro que você gravou videoclipe, você gravou curta, muito curta. Só que, recentemente, você gravou um filme com Christian Malheiros e com a atriz da novela das 6, A Nobreza do Amor. Como que é o nome dela? A Duda é a protagonista do filme. Ela foi Maria Santa, não foi no Renascer? Foi Maria Santa no Renascer. O que foi aquilo? Do nada a gente viu você, Lino Ribeiro, Christian Malheiros, gravando no meio do mato. Cara, foi uma loucura, assim. Eu sei que chegou uma daquelas mensagens que chega assim: oi, Rafael, a gente soube de você. A gente precisa de um teste para daqui a 2 horas. É meio isso. E eu pode falar o que é? Aí vem a parte que a gente sabe que é um pouco mais sério. Isso é legal a gente ficar atento. Não podemos falar o que é confidencial. A gente vai te mandar um e-mail assinando, e você começa a assinar um contrato, pré-contrato, né, para você não poder falar do teste, que vai vir o nome do filme, vai vir quem está no filme, não exatamente os atores, mas a direção e a equipe técnica. Só uma pausa, eu tenho um contrato de confidencialidade do Pânico, da Band, do Pânico, por 15 anos, ainda faltam 7, eu não posso falar nada a respeito, eu morro de medo de ser preso. Então, não, acho que eles nem leem depois, assim. Mas eu morro de medo. Eu também. Teve um que eu fiz antes desse que a gente não podia tirar foto com figurino, aí e deram uma apavorada grande, assim. Hoje eu entendo, né, o filme deve ser esse ano também, porque era um filme de época, bem legal, e a gente, né, cria figurino foda, vou mostrar. Mas pode tirar e guardar, não pode? A gente guarda, a gente tira e guarda, mas você não pode realmente mostrar antes, assim, depois eu acho que é tudo bem, tem isso lá escrito. E nesse, quando eu cheguei, eu não sabia que era ninguém, aí é muito legal,
porque eu também fui no escuro, né? Aí falou, não, você aprovou, é massa, vamos. O Cris não tava ainda, a gente na van e eu falando, gente, acho que eu já vi esse povo, assim. Chegamos lá, primeira preparação, apresenta e você vai vendo as pessoas. Eu lembro que os meninos chegaram depois, o Cris e o Gui, que viraram amigo, o Lino chegou depois, o Otto chegou depois, que é um ator de Goiânia também, junto com a Renata, a Di Ribeiro tava, a Beth tava também, Beth daqui de Brasília, Beth Virges. Sim. E uma produção muito grande, né? E ali impressionou muito o local onde a gente estava e uma experiência muito diferente no audiovisual. Imagino. Porque vira uma comunidade. Eu vi muitos stories de vocês, porque o Cris é meu amigo, então eu vi você nos stories do Cris e falei, onde que essas histórias se conectam? O que está acontecendo? Foi legal essa vivência nossa também, assim. Mas é um filme para agora. Eu acredito que sai até o final do ano. A Lab, que é a diretora... a gente está falando do Cris aqui, gente. O Christian Malheiros, que é protagonista do Sintonia. Isso aqui foi uma madrugada de muita conversa. Aqui também. Foi bem legal. Diga. Eu acho que a Lab emendou um trampo no outro e ainda não mexeu na montagem, ou deve estar mexendo em algum momento. Mas a gente tem fé que sai esse ano. É isso, né? O audiovisual te ensina a ter uma outra paciência. Assim. Mas você tá num filme agora que tá virando notícia toda hora na internet, que é Cerrado Seco. Um filme produzido em Brasília com João Vitti, Rafael Sou. Todo mundo. Grande elenco, contando nada mais, nada menos do que a história do crime de Ana Lídia. Não do crime de Ana Lídia, a história do caso Ana Lídia. É uma ficção, né, inspirada no caso Ana Lídia, que também foi uma surpresa, assim, né? Saiu notícia anteontem, os jornais todos de Brasília estão fazendo publicação. Não, e teve esse terrorzinho na gente de não poder falar enquanto estava... Antes de começar a dar o rec, né, para começar a produção, porque é um caso muito, muito nosso da cidade. E de 73, assim, não é tão distante, né, Ana Lídia tá para Brasília, o que a comoção de Mamonas Assassinas está para Guarulhos. É uma proporção muito grande, né? Você tem, claro, o crime da 613 Sul, mas o da Ana Lídia, quando tem matéria, por exemplo, todo ano de Dia de Finados... Mostra o túmulo dela. Tem o túmulo de Ana Lídia. Né? E ela virou uma mártir, quase uma santa, né? As pessoas deixam lá brinquedos, ursinhos, assim. E me chama muita atenção, porque quando a gente começou a falar disso, e eu fui lendo o roteiro, não me falaram que era exatamente disso, né? Assim, o roteiro pro teste era um tribunal, um julgamento, e aí você coloca isso na cabeça, né? Eu não vou ser o promotor e também acho que tô velho para ser para ser um dos jovens acusados, assim. Mas aí depois eu entendi o que era a proposta lá. Então, quando a gente faz um filme disso, meu maior orgulho como também pessoa de Brasília é um filme que eu acho que vai ficar para a história. Eu também acho. É um filme que vai ficar para a história da cidade, assim, acho que não foi feito. Não é um documentário, é uma ficção inspirada no caso. É porque muitas pessoas, pelo que eu vi nos comentários da internet, elas esperam que o filme elucide a questão. Não, isso seria se fosse uma obra cinematográfica documental. História boa de contar, que bom que estou fazendo parte. E tem um grande elenco de Brasília junto, né? Tem o Rafa Vitti, João Vitti, mas tá a Tuane Araújo, tá o André, tá Matheus Ferrari, tá Léo Avelar. Você vai vendo nos stories, Léo todo Teles, mundo conhece. Tá uma galera nossa, assim. Então, é legal contar uma história nossa da nossa cidade gravando aqui, né? Rafael, agora a gente vai falar de uma parada, é como se fosse um bate-volta, né? Um bate-papo assim. De tretas vividas no teatro e no audiovisual. Quais delas você acha que merecem ser pautas pra gente lançar um, lançar outro, lançar um, lançar outro? Vou te dar um exemplo. Me dê um exemplo. Eu já fui obrigado a trocar de roupa no banheiro da rodoviária às 6 horas da tarde no comercial do GDF. Eu já fiquei de cueca de sangue morto, né, de filme, sem ter nem meia toalha perto do lago. Eu já recebi texto para um programa grande, meia hora antes de gravar, sem saber que produto seria. Eu já ouvi... O ator pode chorar diferente nesse take. Como assim? Cena dramática, pesada. Entrega tudo, gasta lágrimas. Você pode chorar diferente? Aí, tipo assim, mas diferente como? Não, assim. Não, na hora.
É. Eu já tive espetáculo interrompido por um culto neopentecostal que estava ocupando o teatro, e a gente que não tinha a oportunidade de ocupar o teatro, ocupava espaço alternativo, foi interrompido durante 50 minutos por um culto. Eu tava lá também. Eu já tive meu apagamento de, no final do espetáculo, não falar que a dramaturgia é minha. Acho que de teatro tem mais essas coisas do esquecimento do que a gente fez. A gente já deixou de ir para o Cena Contemporânea porque o diretor queria estrear uma peça nova do outro grupo dele, mesmo sabendo que a nossa peça estava aprovada. Muito melhor ainda, por cima do que seria, né, que ia criar ainda. Não existia, isso para mim ainda, talvez eu tenha que voltar uma encarnação para resolver essa questão. Isso aí também a gente pegou muito, né, porque foi um choque. Estava certa a aprovação. Todo mundo queria ver, na verdade. Não que o supra-sumo da vida fosse estar no Cena Contemporânea. Não, mas é um festival. Momento... A gente não era do bacharelado que criava espetáculo. A gente era da licenciatura que criava espetáculo. Ninguém estava acostumado com isso. Exatamente. Ninguém estava acostumado com vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E de repente a gente briga para montar, no meio da montagem a gente briga para terminar e a gente produz para fazer. Literalmente, sem isso assim. E aí o resultado é bom. A gente não colhe o louro como merecia. Como aqueles meninos mereciam. Mas todo mundo muito impactado, muito feliz com o resultado. A gente também. Ali eu acho que a gente tinha muito mais orgulho. Assim, a gente está falando do espetáculo Dia de Visita, que ficou em cartaz em Brasília entre os anos de 2009, 2010 e 2011. Não de maneira continuada, sempre em novembro, dezembro. Né? Era um espetáculo que ele era uma cadeia que a gente misturou 2 textos do Plínio Marcos, a Mancha Roxa e o Barrela, e eram feitos simultaneamente no mesmo espaço, então um ouvia o outro, mas com um público distante. Depois a gente fragmentou, mas um espetáculo muito, muito, muito legal de fazer também. Muitas vezes eu me senti não pertencente àquele filme, àquela campanha publicitária, mesmo eu sendo o protagonista. Sim. Muitas vezes você se sente não pertencente àquela regra do jogo. E vou dar um conselho para você que está começando, jovem, você. Não sai de casa por menos de R$1.000, não. Quando te oferecem R$300, R$500, o nome disso na sociologia, você estudou no ensino médio, é mais-valia. Não sai de casa por menos de R$1.000, não, porque verba tem. Ela só não chega para você. Sai não. Tem que ter algum jeito de você aumentar o seu valor aí, pedindo mesmo. Eu também sou a favor disso. Produtores de elenco, nós somos atores. Sabe qual é a nossa profissão? Inventar personagens. Fazer com que eles fiquem mais reais, naturalistas. Ou hiperrealistas. Ou surrealistas. Do jeito que vocês quiserem. Quando pedem pra gente um lugar de ser natural, seja a gente mesmo, vocês estão falando pra gente não trabalhar. A gente entende que vocês querem ver uma naturalidade, mas a nossa maior alegria é fazer essa construção virar uma naturalidade. Sim. Senão a gente passa de ser como profissional e você vai chamar só não atores. Então me mata quando a gente vê num casting algo que é foda, eu vejo, aceitamos não atores. Eu já não acho que esse casting é bom. Imediatamente. Ou que este produto de elenco minimamente estude as nomenclaturas corretas para se pedir realismo e naturalismo. Sim, porque se apresenta pra gente ver como você é. Tá, mas você queria ver o que pro personagem? Exato. E a abordagem, ela começa errada, mostrando que parte do processo também pode se desenvolver de maneira equivocada. Sim. É isso, meu caro. Rafael, gravamos. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Tamo aí, velho. Tamo aí. Ó, gente, isso aqui, quem faz arte. Quem faz arte é uma ação do Portal Conteúdo e a gente se vê no próximo episódio.